fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Sempre digo aqui na programação que o nosso Deus é invisível, mas real, né? Nós não podemos ver Deus, né? Mas nós podemos sentir Ele, sentir a sua presença. Nem Moisés, que tinha tanta intimidade com Deus e desejou ver Deus, conversava muito com Deus, desejou ver Deus. Deus falou: não, quando você ver um vento, eu vou passar de costa e você vai me ver, né? Nessa passagem bíblica. E mesmo assim, né, ele não chegou a ver Deus. Eu acho que o homem não suportaria tanta glória, né? Mas nós cremos num Deus que tudo pode, um Deus que tudo executa por nós, um Deus invisível, mas real. E eu estava lendo aqui no livro de Samuel, para acrescentar a nossa fé. Todo mundo conhece a história de Ana e Eucana e Penina, né? Eucana era um homem que morava nas montanhas de Efraim. E ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos, era estéril. Penina zombava de Ana. Eu vejo que eu fiquei maravilhada com essa passagem bíblica pelo o cântico de Ana, que está escrito no capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel. Eucana, ele amava Ana, porém Ana não tinha filho. E naquela época, a mulher que não tinha filho, que era estéril, ela era uma mulher envergonhada, porque era necessário dar um filho para o seu esposo, para o seu companheiro. Mas ela não tinha. E ela desejava muito ter um filho. E quem que ela foi procurar? O Deus do impossível. Somente Ele pode possibilitar algo dessa forma. Talvez você esteja pensando assim: mas eu não quero ter um filho, eu quero ser curada da minha enfermidade. Também essa passagem pode acrescentar a sua fé e você acreditar que Deus verdadeiramente faz. Pois, como eu disse, essa passagem foi do Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, né? Aconteceu essa história antes de Jesus. E ali eles criam um Deus criador, né? O Deus invisível, mas real, aquele povo que subia, né, no templo de Deus, e era bem longe, né? Passava até dias para chegar até no templo para adorar ao Senhor, glorificar, levar ofertas a Deus, né? E era sacrificado um animal sem mancha, sem mácula, sem defeito, para a purificação, para perdão de todos os pecados anualmente. Mas agora nós temos Jesus Cristo. A Ele nós podemos ser perdoados através do sangue de Jesus. E nós vemos ali, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, né? Aquela separação do homem que o homem tinha, ele já não tem mais, porque o véu se rasgou de alto a baixo, desmanchando essa separação, e nós podemos entrar no santuário de Deus, né? Através do Espírito Santo de Deus. Nós temos a liberdade de conversar com Deus e sentir a presença de Deus. Como se diz, tocar em Cristo, né? Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela correu atrás, no meio daquela multidão, né? Ela queria tocar em Cristo. Então, esse tocar em Cristo hoje é pela fé, é pela convicção. A convicção, ou seja, é com a certeza de que se você buscar tocar em Cristo, você vai tocar e vai receber dele aquilo que o seu coração tanto deseja. Aqui a Eucana, ela fez eu vou até ler aqui, um cântico que eu gosto muito, porque fala muitas verdades. E ela agradecendo a Deus
porque o Senhor lhe concedeu, lhe abriu a madre, né? Fala assim, né? Abriu o ventre, né? Aqui conta que Deus abriu a madre, o ventre, ou seja, ela pôde conceder filhos, não somente um, ela queria pelo menos um, Senhor, pelo menos um. Ela chorou, chorou muito, né? Tanto que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, mas ela não estava embriagada, ela estava clamando ao Senhor. Mesmo nos dias de hoje, quando nós dobramos nossos joelhos, começamos a orar, a chorar. Eu mesmo sou uma chorona nata, né? Qualquer coisa na presença de Deus, eu estou chorando. E aí você pega, as pessoas falam assim, nossa, essa pessoa está triste. Não é, é a presença de Deus que nos causa emoção, que nos causa temor e nos causa aquele desejo de chorar mesmo, porque é uma emoção muito grande, é inexplicável, né? Quando nós sentimos a presença de Deus. É somente buscar. O Senhor diz que quem buscar vai achar a presença de Deus. O cântico de Ana diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração exalta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, portanto, me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Não há outro fora de ti. O nosso Criador é único, Criador dos céus e da terra. Nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliquei palavras altíssimas e altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos. Olha só, Deus concedeu a ela 7 filhos. E a que tinha muitos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida, é o que dá. A nossa vida está nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. É Ele que dá, é Ele que tira na hora que lhe vem apraz. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, embaixo também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são os alicerces da terra, assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os inimigos ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei. Exalta o poder do seu ungido. Né? Então, que é o cântico de Ana. Coisa maravilhosa, né? Que o Senhor dá, o Senhor tira. Ele aqui exalta o Senhor, engrandece ao Senhor, porque todo o poder nos céus e na terra pertence ao Senhor, né? Nós vemos aí que muitas coisas o Senhor permite na nossa vida pela nossa teimosia, né? Pelo nosso querer. Então, muitas vezes acontece, Deus às vezes fala assim, ó, não faça isso, não vai ali, tal, e a gente vai e se dá mal, porque não obedeceu a voz do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes
alguma coisa acontece de errado, a gente já começa a murmurar, reclamar. O Senhor sabe de todas as coisas, porque está escrito no livro de Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas coisas que você acha que não está certo, às vezes você vai ver o resultado final, que vai ser para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, vamos amar a Deus, vamos buscar ao Senhor, né? E o Senhor continua dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor está te chamando, porque é o Deus que cura. Sim, Ele cura. Ele curou no passado muitos cegos, né? O cego de Jericó, os leprosos, 10 leprosos. Lepra era uma doença incurável, o Senhor curou e Ele continua sendo o mesmo. Então, se você tem uma enfermidade, se você tem um desejo no seu coração, faça como Ana, né? Ana, aqui no capítulo 1, ela se derramou diante do Senhor. Aqui no versículo 3 diz: portanto, Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que ali teve por embriagada. Ele pensou que ela estava embriagada. Mesmo quando os discípulos se reuniram, né, a primeira vez em Pentecoste, eles se reuniram, ali a casa estava cheia, e eles começaram, né, a falar em outras línguas, né, e se alegrar na presença do Senhor. Estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e aí alguns pensavam que eles estavam embriagados também, né, como Ana aqui, porque é um mistério muito grande. Se você precisa de um milagre urgente, de algo que você necessita, né? Agora no final do programa nós vamos orar. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Confia inteiramente. Ana, ela se derramou diante de Deus, diante do Senhor, e Deus lhe concedeu o desejo do seu coração em dobro, né? Em dobro, o Senhor lhe concedeu esse desejo. Assim é o Senhor, né? Ele responde às nossas orações, às nossas petições, conforme nós pedimos, conforme nós cremos. Creia inteiramente. Eu estava falando hoje sobre os últimos acontecimentos, né? Nós temos aí muitas guerras, né? Muitas violências lá no povo que está guerreando, mais de 3.500 pessoas mortas, muita violência. Nós vivemos em tempos de buscar realmente a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, porque Ele está prestes a voltar, a vir buscar um povo, né, lavado e remido no seu sangue. Nós vemos aí a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de estar diante de Deus, porque somente Ele pode realizar o impossível. Se existe alguma causa impossível na sua vida, algo que você acha que jamais acontecerá, né? Nós lemos no início da programação o Salmo 91, e o Senhor ali diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, descansa no Senhor. Se você habita debaixo das asas do Senhor, se você está sempre buscando o Senhor, você habita no esconderijo. Você sabe onde que é o esconderijo do Senhor? Você sabe? Vamos procurar aí ver onde que é o esconderijo do Senhor. Se você está realmente debaixo do esconderijo do Senhor, é aquele que habita, não é qualquer um, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor descansará. E o Senhor diz: e direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confie inteiramente no Senhor, né? A palavra do Senhor também no Salmo 37
Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a sua vida ao Senhor. É o que você tem mais para querer deste mundo, né? O mundo jaz no maligno, né? Já é no maligno, mas nós somos do Senhor, né? Somos bem-aventurados por estar na presença do Senhor. Então busca o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, e você verá a diferença, né? Eu estava lendo aqui no livro de Malaquias, uma passagem muito conhecida, que a gente sempre lê, né? Que está no livro de Malaquias, no capítulo 3, no capítulo 4 de Malaquias. Você pode ver aí na sua Bíblia, onde está escrito que existe uma diferença, né? Que naquele dia, no dia, né, esse grande dia que nós esperamos, que é a volta do Senhor Jesus, todos verão a diferença. Todos verão o dia do juízo final. Todos verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Então nós não podemos julgar o meu irmão: esse aí não vai ter salvo, não. Isso aí não tem salvação. Não podemos jamais falar isso de uma pessoa, né? Jamais julgar uma pessoa que não vai ter salvação, ou que morreu sem salvação, não. Nós devemos falar: o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece, né? Porque até eu conheço uma pessoa que estava me contando, né, que uma pessoa que aceitou Jesus na última hora, e eu mesmo já presenciei, né, pessoas que estavam ali à beira da morte e aceitaram Jesus, e eu creio na salvação dessa pessoa. E quando nós fazíamos visita, né, nos hospitais, né, então ali tinha pessoas que aceitavam Jesus na última hora. Teve uma pessoa que nós visitamos 7 vezes. Era de sábado, 7 sábados, e no 7º sábado ele já tinha aceitado Jesus. No 7º sábado ele morreu. Então eu penso, né, eu creio na salvação daquela pessoa. Então nem tudo está perdido. Nós vemos aí que o mundo ele traz muitas coisas. Que nem hoje a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, não aceitou Jesus, mas aquela palavra fica gravada na cabeça da pessoa, no coração daquela pessoa. Um dia ela vai crescer e vai florescer, e essa pessoa vai aceitar Jesus e vai ser salva, tá? Porque sem Jesus não tem salvação. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer, essa é a palavra de Deus. Agora, se você não quer, ela continua sendo a palavra de Deus, e ela não volta atrás. O Senhor, Ele tem uma palavra para cada um. Então, hoje você ouviu a palavra, não aceitou, mas você fica pensando: oh meu Deus, o Senhor existe mesmo? Como que é? Você fica questionando, né? Fica pensando, como que você vai fazer, né? Quando eu aceitei Jesus, o inimigo tinha me oferecido um modo de servi-lo sem saber que era ele, né? Que ele é enganador, o pai da mentira. E teve uma ocasião que eu não sabia nem orar, não conhecia a palavra de Deus, nada, né? Aí eu fiz a primeira oração, e naquela primeira oração eu pedi que Deus me mostrasse o caminho, mostrasse o que eu devia fazer, mostrasse uma nova luz, um outro lugar, que aquele lugar que a pessoa estava me oferecendo, uma outra pessoa, eu não queria. E aí o Senhor me mostrou. Passou uma semana, o Senhor abriu a porta de emprego, e nesse emprego tinha uma serva do Senhor lá, o qual me levou ao Evangelho. Então, mesmo você estando fora da presença de Deus, eu estava fora da presença de Deus, e Deus me ouviu. E aí o Senhor, Ele é o Salvador, e Ele ouve. Então ore. Sabe o que é orar? Se você não sabe, orar é falar com Deus, conversar com Deus. Entra no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Abra o seu coração, porque Deus, Ele é real. Amém? Que Deus abençoe a cada um e a cada vida, né? Que Deus possa fortalecer o seu coração
e te dará paz. Amém? Amém. Graças a Deus, né?